Olá, alunos! Hoje vamos conversar sobre progressão geométrica. O trabalho da progressão geométrica é muito parecido com o trabalho da progressão aritmética e por esse motivo eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de acesso à aula de progressão aritmética também. Então vamos iniciar a nossa conversa entendendo o comportamento da progressão geométrica. Acompanhe o exemplo inicial. Olha a sequência de números que eu tenho, 3, 6, 12. Se eu fosse escrever os dois próximos números, quem seriam esses valores? Bom, note que do 3 para o 6, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando por 2, que é o mesmo que eu faço do 6 para o 12, eu multipliquei o 6 por 2, ou seja, eu sempre estou multiplicando. Então, 12 vezes 2 vai dar 24, e 24 vezes 2 vai dar 48. Bom, este é o comportamento básico da progressão geométrica, Então, significa que ela tem uma ordem. Qual que é a ordem? A ordem é sempre multiplicar. Sempre multiplicar. Você vai multiplicar um número e este número, a partir de agora, ele é chamado de razão. Mas matematicamente, o que é uma razão? A razão nada mais é do que o quociente entre termos consecutivos. Por isso vamos representar a razão pela letrinha Q de quociente. Então, se você pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, 6 divididos por 3, vou ter 2, que é justamente a minha razão. Ou seja, se eu pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, eu tenho a razão. Que é a mesma coisa que você pegar, por exemplo, o terceiro termo e dividir pelo segundo. Que é a mesma coisa que pegar o quarto e dividir pelo terceiro, o quinto e dividir pelo quarto e assim sucessivamente. Então, matematicamente, a razão é o quociente entre termos consecutivos. A razão, ela vai ter uma das finalidades da razão no estudo de progressão geométrica é classificar a progressão geométrica em crescente, decrescente, constante ou oscilante. Lá na PA, os parâmetros para classificação eles são mais objetivos. Neste momento, em progressão geométrica, eu sempre recomendo o seguinte: verifique sempre os 3 primeiros termos da sua progressão. Se estes termos estiverem aumentando, eu tenho uma progressão crescente. 3, 6, 12 e assim sucessivamente. Se esses 3 primeiros termos eles estiverem diminuindo, eu tenho uma progressão decrescente. Por exemplo, 12, 6, 3 e assim sucessivamente. Na constante, olha só, imagine que eu tenho 3, 3, 3 e assim sucessivamente. Eu sempre estou multiplicando por 1. Na progressão constante, eu posso sim estabelecer um parâmetro. No caso da progressão geométrica, esta razão sempre vai ser 1. E aqui na progressão geométrica aparece uma classificação que não aparecia em progressão aritmética, que é a progressão oscilante. Por que ela vai ser oscilante? Porque ora ela vai ser positiva, ora negativa. Positiva, negativa. Por exemplo, você vai ter 3 menos 6, menos 12, mais 12, menos 24 e assim sucessivamente. Quando que isto vai ocorrer? A progressão ela vai ser dita oscilante quando a sua razão for um número negativo. Aí eu tenho uma progressão oscilante. De modo geral, existem várias propriedades de progressão geométrica, mas eu vou destacar 2 propriedades que são as 2 mais utilizadas nas resoluções dos exercícios. Quais são elas? Tem a propriedade fundamental da razão, que diz que sempre o quociente entre termos consecutivos é igual. Ou seja, eu posso dizer que A2 divididos por A1 é igual a A3 divididos por A2, que é igual a A4 divididos por A3, que é igual a A5 divididos por A4 e assim sucessivamente. Vários exercícios são resolvidos por este processo. E a progressão geométrica também tem a representação de termos na sua forma especial. Vou abordar aqui os 3 termos na forma especial. Então você pode ter o primeiro,
o segundo e o terceiro termo. Vamos dizer, eu sempre gosto de começar pelo termo do meio, o segundo termo. Vamos dizer que esse termo é x. Para você chegar no próximo valor, para você fazer o famoso caminho de ida, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar uma razão. Então eu vou dizer que é x vezes q. Então vamos pensar da seguinte maneira: para fazer o caminho de ida, eu estou multiplicando. Então para fazer o caminho de volta, eu tenho que fazer o contrário. Eu vou dividir x sobre q. E desta maneira temos os três termos, a representação especial de três termos em progressão geométrica, né? Mas vamos supor que ele peça, né, para você encontrar um determinado termo, chegar no famoso enésimo termo, né? Então, vamos supor que eu preciso chegar, por exemplo, no 10º termo. Tá? Este é o termo que eu preciso chegar, é o termo de chegada, né? Assim como na PA, eu também preciso ter um termo de partida, que é da minha escolha. Vamos supor que eu decidi, né, por minha opção, partir do segundo termo. No caso da progressão geométrica, eu sempre saio multiplicando a razão. Quantas vezes eu vou multiplicar essa razão? Exatamente a diferença de posições, ou seja, 10 menos 2, 8. Pronto. Tenho aqui a representação do termo geral da progressão geométrica. Ah, mas vamos supor que eu quisesse, por exemplo, chegar num 6º termo a partir do 1º termo. Mesmo processo. Se é uma progressão geométrica, lembre que eu vou sair deste termo sempre multiplicando a razão. Quantas vezes? A diferença de posições. Olha só, 6 menos 1, 5. De modo geral, então, teremos que o enésimo termo, que pode ser o último termo, ou pode ser um termo que você deseja chegar, ele vai ser igual ao késimo termo. Relembrando, o que é o késimo termo? É o termo de partida. Tá? A partir deste termo, eu vou sempre multiplicar uma razão. Quantas vezes? A diferença de posições, ó. 10 menos 2, 8, 6 menos 1, 5. Então, de modo geral, eu vou ter n menos k. E isto daqui é a representação do termo geral de uma progressão geométrica. Para finalizar a nossa conversa, a gente ainda precisa definir a soma finita e, no caso da progressão geométrica, aparece também a soma infinita. Como que eu faço para calcular a soma finita ou a soma de finitos termos? Então eu vou ter o Sn, ele vai ser igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. Tudo isto sobre razão menos 1. Tá aí. Esta é a fórmula da soma finita. E como que eu faço a soma infinita? A soma infinita vai ser representado por uma fórmula bem simples e que aparece muito em várias questões. Tá? Ela vai ser definida como o primeiro termo divididos por 1 menos a razão. Basicamente, sobre progressão geométrica, o que você precisa saber é isto, né? Eu vou deixar também na descrição deste vídeo uma aula, um link de acesso a uma aula só com resoluções de algumas questões de progressão geométrica. Beleza? Valeu!